Graça e paz, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo em Apocalipse. Peço que os irmãos abram já as suas Bíblias. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versos 1 e 2 apenas. Vamos falar sobre a adoração nesse contexto aqui de Apocalipse. Adoração. Se a gente olhar para a Bíblia, o primeiro mandamento nos chama à adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Não só o primeiro mandamento, os 4 primeiros mandamentos nos apontam para Deus, um chamado. Nós nascemos para adorar o Senhor. Toda a narrativa bíblica, desde Gênesis, vemos a adoração. Ali antes mesmo da queda, Adão e Eva adoravam, tinham acesso à presença de Deus. A queda interrompe, eles se tornam inimigos de Deus. Mas o Senhor promete salvação através do Messias, arrependimento. Abel oferece a adoração que agrada ao Senhor. Abraão, mesmo adorando ali, entregando o seu filho, os patriarcas adoraram. Podemos até dizer assim, a essência do povo de Deus, a marca do povo de Deus, esse relacionamento com Deus. Deus nos chama, nos santifica, nos permite passar por tribulações, por lutas, tudo nos ensinando a adorar. Nós nascemos para adorar. Apocalipse também, mesmo em meio às lutas de Apocalipse, a adoração. No final, um dos momentos maravilhosos dessa aula de hoje, apenas 2 versículos, é que há uma promessa de Deus de restauração. Um dia nós teremos um lugar da perfeita adoração, que é o céu, que é a Nova Jerusalém. Só isso já é muito consolador. Assim como Deus prometeu a Zacarias a restauração ali de Jerusalém, do templo físico, assim como prometeu a Ezequiel também, promessas de restauração do povo, a sua terra no cativeiro. Da mesma forma semelhante, em Apocalipse, nesse texto, nesses 2 versículos e também nos seguintes, que fala das 2 testemunhas, o Senhor está prometendo ao seu povo, haverá um lugar da perfeita adoração. Nós vemos ainda questão de adoração na Bíblia, a impressionante adoração de Jó, quando Jó ali nas suas aflições, perder todos os filhos num dia só, num momento só, Deus permitiu Satanás tocar, não na sua vida, mas nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, nas principais áreas de um ser humano. Mesmo assim, Jó adora, ele se humilha, ele se lança em terra e adora ao Senhor. No saí do ventre da minha mãe, e também tornarei a terra. Pouco mais adiante, depois dessa narrativa, tem Jó ali dizendo: recebi tantos bens de Deus, não receberei também o mal? E que adoração. O próprio Davi, como falou Júnior ainda há pouco, nos Salmos, na angústia, Davi adorava. Davi era um músico, compositor também de salmos. E a gente vê ali a adoração, Davi rodeado de inimigos, nas angústias ele adorando. No salmo que foi lido no início do culto também, o último versículo, né? Há um Senhor que deve ser adorado. Ele é o Altíssimo. A palavra Altíssimo revela muito do caráter de Deus. Ninguém é como Ele. Ele é santo, Ele está sobre todos nós, seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Por isso que a gente tem que estar com os olhos nele. Vale a pena adorá-lo, seja na alegria, nascimento aí de Liz, não, alegria, ver Thalita, minha prima, que há alguns anos atrás passou uma enfermidade tão forte, ficou na UTI, teve problemas lá
alguma coisa no seu cérebro, um sangramento. Depois Talita, Deus a levanta, ela tem um filho, agora tem uma menininha com parto natural. Que coisa linda, né? Então Deus é o dono da vida mesmo. Deus é o dono da vida. Então adoremos na alegria do nascimento de Liz, adoremos até mesmo nas mortes que são difíceis, mas devemos adorar em todo o tempo, como a Bíblia nos ensina. O Senhor é digno. No final nós teremos um lugar perfeito de adoração, que é o céu. Vamos ler então esse pequeno texto da palavra de Deus. Esses versículos que serão lidos agora parecem tão simples, parece que não há muita lição, mas há um grande simbolismo, uma grande lição de adoração, uma grande lição para o povo de Deus em todas as épocas. As ordens para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então é um grande simbolismo, como todo Apocalipse. Há várias interpretações desse versículo, é uma parte difícil de se interpretar. Eu vou citar daqui a pouquinho as 4 possíveis, pelo menos as principais possíveis interpretações, muito simples, mas que, em todo caso, é muito importante para toda igreja. Inicialmente, nós vemos aí quando João recebe uma missão, uma nova missão de medir o santuário. Interessante quando diz, foi-me dado, né? Acho muito sugestivo, né? Tudo que João recebeu, a salvação, o ministério, a missão diferenciada de ser ali uma testemunha no tempo de perseguição, na ilha de Pátimos, a visão que recebeu para os últimos dias, semelhante a profetas como Daniel, Zacarias. Então foi-me dado. Nada que temos é nosso, se não for dado pelo Senhor. Os dons, a vida, a missão. João recebe aqui, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Alguns apontam como que o cuidado de Deus para o seu povo, essa vara de medir, é como se dissesse, Deus está medindo o seu povo, Deus está consertando aquilo que precisa ser consertado, disciplinando, aprumando. Deus está medindo o seu povo, cuidando, também de cuidado, de proteção, mas também certamente de disciplina. Essa visão não é apenas de João. A gente vê na Bíblia outros profetas que tiveram visões semelhantes a essa, quando Deus media a cidade de Jerusalém. Acho que foi Ezequiel e Daniel que tiveram, Zacarias, que tiveram essa mesma visão parecida, não é? Deus medindo o seu povo, a cidade de Jerusalém, sempre trazendo uma promessa de restauração. Deus restauraria, Deus faria o povo voltar do cativeiro para a terra de Jerusalém. Aqui é semelhante, é Deus medindo o seu povo. Interessante que no final de Apocalipse haverá nova medição. O Senhor está restaurando o seu povo, a igreja está sendo preparada. Há um lugar de adoração perfeita no céu. Também foi-me dito, aqui foi dito a João mais uma vez. No capítulo anterior que estudamos, houve a visão dos trovões, do anjo, e quase junto da visão do anjo tem a voz dos trovões, 7 trovões. Quando João ia escrever a mensagem
é dito para ele: não escreva, é um mistério. É um mistério, e nós não sabemos nada sobre esses trovões, o significado deles, porque Deus não permitiu João escrever. Já aqui não, foi-lhe dito, foi-lhe dado a ordem, e João escreve: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que nele adoram. É o tema da adoração. Os intérpretes, os estudiosos, os teólogos, eles acreditam que esses dois versículos falam da adoração. Adoração no céu, adoração na terra. Há muito do simbolismo, né? Será que no céu há um santuário? Será que no céu há um tabernáculo celestial? Muitas coisas aqui são comparações, são analogias da adoração do povo de Deus no Antigo Testamento. O altar, muitas vezes aqui vai falar, não é? O altar, o seu altar, o santuário, o altar é o sacrifício de Cristo. Nós adoramos por Cristo. Deus se revelou de várias formas, através dos profetas, através da lei, através de Moisés. Nos últimos dias se revela através do Filho. A nossa adoração a Deus é mediante o Filho. E a Bíblia fala, não é, simbolicamente, desse altar que há no céu. Mas no finalzinho de Apocalipse vai dizer que não haverá santuário, o próprio Deus habitará no meio do seu povo. Deus não é um santuário de ouro no céu, não. É Deus, Ele é a nossa própria luz. A adoração será perfeita. Não precisaremos mais de templos. E esse texto é muito importante para nós também, nesses dias difíceis que estamos passando, né, como igreja, aqui em Campina Grande e vários lugares do Brasil e do mundo, não é? A gente está fazendo culto online, mas é uma mensagem para nós também. A igreja, ela adora em qualquer lugar. Adoramos de forma online, adoramos mesmo num leito, se Deus nos permitir, ficar num leito, enfermos, ali nós adoramos ao Senhor. Apocalipse é um livro que fala sobre os mártires, né? Na próxima aula nós vamos ver as duas testemunhas que representam a igreja, que sofreram um tempo de perseguição. Chega ao ponto de que eles morrem de tanto mundo persegui-los, simbolizando a perseguição da igreja. A igreja é perseguida pela besta em Apocalipse. Chega ao ponto que eles morrem, como se fosse assim, a igreja enfraquecida, a igreja, eu não posso nem dizer isso, mas é como se dissesse: fecha suas portas, mas não fecha, parece fechar. Mas há uma adoração. A igreja não pode se calar, o seu testemunho, a adoração não cala, mesmo nos dias mais difíceis. Uma irmã ontem estava me perguntando se a gente vai passar pela grande tribulação ou não. Eu não sei, eu confesso que não sei, mas acredito pelas mensagens que a gente vê em Apocalipse que nós vamos passar. Cada vez mais que as trombetas vão tocando, nós já estamos perto da 7ª trombeta, a tribulação aumenta. As testemunhas têm 3 anos e meio de perseguição, né? um número simbólico, um tempo primeiramente um tempo de grandes milagres, de grandes obras, a igreja evangelizando, a igreja vitoriosa. Depois vem mais 3 anos e meio, como se fosse assim, abreviados, de muito sofrimento para a igreja. Então, por esses versículos e pelos seguintes, parece que a igreja vai passar por grande tribulação antes da volta do Senhor, antes da última trombeta. Os mártires. Amém. Pastor Érico está aqui dizendo: bom que nós vamos passar, não ficar nelas. O Senhor nos resgatará. Ali nos versos, já pertinho dos versos 13 e 14 desse mesmo capítulo 11, fala sobre a volta de Cristo. Nesses momentos mais difíceis, quando a igreja parece que está derrotada,
as testemunhas mortas. Aí o Senhor volta, virá sobre as nuvens. Essa é a mensagem da Bíblia e reforçada aqui em Apocalipse. E assim, o seu altar e os que naquele adoram, essa adoração aqui não é só da igreja. A igreja no céu adora, a igreja na terra também adora, os seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, estão todos aqui adorando ao Senhor. Toda a criação adora o Altíssimo, o Senhor, o Criador de todas as coisas. É uma adoração, todo ser que respira, os remidos, os mártires. O Senhor não voltará antes que todos os mártires morram. Meu Deus. Eu fiquei pensando em Estevão, né? O primeiro mártir. Deus o assistiu, ele sendo apedrejado e ele pedindo misericórdia. E ele olhava e via Cristo assentado no trono, à destra de Deus Pai. Deus não abandona os mártires. Quantas pessoas em países aí onde perseguem a igreja sofredora, eles vivem isso, mas parece que no final vai se intensificar em toda a terra uma grande perseguição. É o que indica aqui o texto de Apocalipse. Mas aqueles que adoram, mas deixa parte do átrio exterior do santuário e não meças. Então foi dito a João, não meças a parte exterior do santuário. Havia uma parte do santuário que não deveria ser medida. E é difícil de entender por quê, não é? Foi medido o templo, mas uma parte não foi permitido. Então há várias intenções de entendimento que nós vamos ver nessa aula, porque foi ele dado aos gentios. Esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. É sofrimento. É como se dissesse, durante um tempo a igreja, o mundo vai perseguir a igreja. Começa aqui a partir do verso 2, mostrando esse templo, essa área do templo que não foi permitido ser medido, traz essa lição: a igreja será perseguida. O templo que representa o povo de Deus, eles passarão por sofrimento, mas há um tempo determinado, 3 anos e 6 meses, inclusive a Bíblia diz isso, né? Que os últimos dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, senão a gente não aguentava. Mas o Senhor está presente nos sofrimentos. O Senhor estará presente com a igreja dessa época. Há uma ideia aqui, irmãos, que como se fosse assim: felizes são os que já estão adorando lá no céu. Felizes os que já se foram em Cristo. Nós que estamos aqui ainda estamos na batalha, no testemunho da pregação do Evangelho. A mensagem é doce, mas é amarga para nós. Para os que estão no céu é só doçura. Para nós é doce, mas é amargo ainda aqui nesse mundo. Temos que pregar, temos que testemunhar, temos que estar preparados até para o martírio. Até para o martírio. Meu Deus. Eu penso muito nisso, no martírio. Não quero nem falar besteira, mas às vezes eu digo, será que eu vou ser um mártir? Eu não sei, talvez os pastores, viu, André, sejam os primeiros. Talvez sejam os pastores. Eu não sei. Mas, se for, o Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco. Pastor Érico está aqui brincando, dizendo, os pastores titulares, né, pastor? Ai, ai, ai. Misericórdia. Então, irmãos, vamos prosseguir. Antes de prosseguir com essas lições aqui, repeti-las um pouco, trazendo um pouco mais de explicação dentro desses 2 versículos, eu quero só lembrar da aula passada. No capítulo 10,
quando nós vimos ali a visão de João com um livrinho, ou melhor, o anjo, o grande anjo que representa Cristo, ou é o próprio Cristo, pelas características que são mostradas. Ele ruge como leão, ele tem autoridade, ele pisa sobre o mar, ele pisa sobre a terra, mostrando a autoridade, o reinado, o domínio de Cristo. E nós temos aqui essa mensagem, né, que foi dita. Eu quero dar uma resumida antes de prosseguir. Então nós vimos nesse capítulo 10 que os mistérios de Deus não serão todos explicados em Apocalipse. Quando já falei dos trovões que João vai escrever, Deus não permite. Então, o que significa isso? Deus, em Apocalipse, não explica todos os mistérios à igreja. Há sempre algo dentro da soberania, dentro da grandeza de Deus. Nem tudo que Deus faz, nós entendemos. Mesmo assim, os seus propósitos vão acontecer. Mesmo assim, a consumação dos séculos chegará. Mesmo assim, o Senhor voltará, ainda que a gente não entenda todos os mistérios. Os mistérios, lá em Deuteronômio 29 já apontava para isso, né? As coisas reveladas é para nós, nossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Então, a gente às vezes lê Apocalipse querendo saber os detalhes, os mínimos detalhes, querendo entender todos os mistérios de Deus. Ainda não. Mas Ele promete que no final os mistérios de Deus serão revelados. Haverá o tempo que o Senhor revelará seus mistérios. Não sei se todos. Talvez por toda a eternidade a gente não entenda todos os mistérios de Deus. Não é mistério. Mas nós compreenderemos muito. Nós serviremos ao Cordeiro por toda a eternidade. Teremos um amadurecimento. Seremos semelhantes a Cristo. Estaremos no seu reino. Então, com certeza a gente terá uma compreensão muito maior daquela que nós temos hoje dos mistérios de Deus. No entanto, Deus não permitiu João escrever, como já disse, a mensagem dos 7 trovões. Vimos também a autoridade do anjo, que representava Cristo, ou era o próprio Cristo, o livrinho doce e amargo, o Evangelho, que nós temos que pregar, mesmo nas piores tribulações da vida. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. É tarefa da igreja, é tarefa de cada discípulo, tarefa de cada mártir. Vimos também o comissionamento de João, e que representa a igreja. A igreja tem a autoridade, maior do que ela sabe, talvez, ela de pregar o Evangelho. Através da oração, através do poder do Evangelho, a igreja tem autoridade entre todas as nações, por meio de Cristo. E essa é a autoridade da igreja. Por Cristo nos foi dada essa autoridade de pregar, de orar. Quando a igreja ora, há uma resposta do céu. O Senhor leva, por meio de Cristo, aos céus, e há uma resposta às orações dos santos. Chegando novamente no capítulo 11, verso 1 e 2, vamos meditar um pouco mais. Diz assim: como já disse, João recebeu uma missão, mais uma missão ali dada para ele na visão: medir o santuário de Deus. Apenas 2 versículos cheios de simbolismo e de significado. Há 4 interpretações principais. A primeira delas, o cumprimento da promessa, literalmente. A reconstrução de um templo futuro, onde Deus salvará os judeus, após permitir que os gentios os assolem por 42 meses. Então, irmãos, essa é talvez a interpretação mais conhecida. Eu não sei se vocês já viram, né? Há pessoas evangélicas que acreditam que um dia o templo de Jerusalém vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Eu já vi várias pessoas falando, já vi reportagens que eles estão preparando esse templo. Está quase tudo pronto para a reconstrução do templo.
eles acreditam que esse texto fala sobre isso, esse tempo futuro no final, antes da volta de Cristo, quando o templo de Jerusalém será reerguido. Nós não acreditamos nessa literalidade desse texto. É algo simbólico. Apocalipse é muito simbólico. Então, nós não acreditamos nessa perspectiva. Quem acredita entende que é uma salvação para os judeus, uma chance de arrependimento. Um momento onde os judeus se converteriam, voltariam-se para Deus ali e adorariam a Deus novamente no templo. Um templo físico em Jerusalém. Mas essa interpretação não é muito boa, ela esquece do simbolismo do texto e há várias perguntas, não é? Como, e os judeus que viveram antes do final, eles não seriam salvos? E eles tratam judeus e gentios de uma forma muito diferente, quando a Bíblia mostra que não há mais separação entre judeus e gentios. Todos nós vamos a Deus através de Cristo, seja judeu, seja gentio, seja grego. A salvação é oferecida a todos, por meio de Cristo, tanto judeus que têm a lei, têm os privilégios da lei, mas devem se arrepender, devem reconhecer que são pecadores, apesar de terem privilégios, como povo de Deus, de receber a lei, de ter alianças passadas, mas agora eles são salvos por meio de Cristo. Então, essa interpretação, ela, digamos assim, esquece, deixa de fora essa revelação do Evangelho, que mostra que os judeus precisam se converter como qualquer nação. Eles não são um povo que Deus trata diferente. Nós que não éramos povo de Deus, agora fomos enxertados, somos judeus, digamos assim, espiritualmente. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Essa interpretação, a primeira que ainda estou falando, ela está associada ao dispensacionalismo teológico, que vê a salvação divina e o tratamento de Deus com Israel e o tratamento de Deus com a igreja. Então, eles acham que Deus trata Israel de uma forma para salvá-los e trata a igreja de outra forma. Mas nós não acreditamos assim, como acabei de dizer. Há só um meio de salvação para judeus, gregos e qualquer nação, o arrependimento por meio de Cristo Jesus. Há dificuldades nessa interpretação porque ela exige a reconstrução de um templo que o próprio Cristo disse que seria destruído, sem mencionar a sua reconstrução, em Mateus 24, 1 e 2. Então, é difícil acreditar que realmente um dia o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Por quê? Porque Jesus disse, quando esteve aqui, né, os seus discípulos olhando a beleza do templo, e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra desse templo, e realmente se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído até hoje. E Jesus não disse que esse templo seria reerguido, mas há quem espere uma promessa dessa restauração deste templo. Como já disse, há pessoas preparando todo o material desse templo. Eu já vi reportagens sobre isso, pessoas preparando as peças, as partes do templo e tal. Segunda interpretação. Essa segunda, ela entende o santuário como uma descrição do povo judeu, porém sem a necessidade da reconstrução de um templo literalmente. Tá? Então é bem parecida com a primeira, no entanto, eles olham como um templo espiritual, um tempo de renovação para os judeus, de arrependimento, onde eles ouvirão a voz do Senhor, se arrependerão de não terem ouvido o Messias, de não terem reconhecido o Messias, de terem matado
o Senhor Jesus Cristo. Que grande pecado dos judeus. Não reconhecer o Messias e matá-lo. Mas eles entendem como uma reconstrução não literal do templo. Terceira possibilidade é a possibilidade preterista. Seria uma promessa de preservação. Como João teria tido a visão antes, como se Apocalipse tivesse sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo, seria, se fosse assim, seria uma falsa profecia, porque, na verdade, o templo foi destruído. Então, quem crê nessa terceira possibilidade, é como se, através dessa parte de Apocalipse, Deus estivesse prometendo que o templo não seria destruído, mas foi. Então, essa possibilidade não é boa. O templo foi destruído como Jesus profetizou. Inclusive, essa profecia de Mateus 24, ela cumpriu-se na destruição do templo. Realmente aconteceu o que Jesus disse, mas ela traz uma perspectiva futura, que um dia todas as nações também passariam por grande destruição antes da volta de Cristo. É uma profecia que tem dois sentidos: a destruição do templo em Jerusalém, e um dia toda a terra sofrerá uma perseguição também muito grande. Jesus profetizou nesses dois sentidos muito claros no texto de Mateus 24. A quarta posição, ela vê o templo, os adoradores e o altar como um símbolo da igreja em culto, que é essa que a gente entende, que a gente segue. Esses dois versículos mostram a igreja em culto. A parte do santuário que deve ser medida, acreditando-se que seja uma visão celeste em vez de uma visão terrena. É uma descrição dos adoradores no céu, como já falei, redimidos, anjos, os 24 anciãos estão adorando ao Senhor. Os adoradores no céu, os mártires e todos os remidos pelo sangue do Cordeiro já adoram, estão diante de Deus. Os mártires esperam quando o seu sangue será julgado, ou melhor, aquilo que fizeram com eles será julgado por Deus. Até quando os mártires esperarão a injustiça que sofreram? Deus promete que fará justiça aos mártires, e eles esperam esse dia que o Senhor fará justiça a toda perseguição da igreja. O ato de medir o santuário, o altar e os seus adoradores era um forte aviso aos crentes das 7 igrejas que estavam vivendo de uma forma irresponsável e descomprometida. Nós devemos lembrar, nas primeiras aulas nós vimos, algumas das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, estavam vivendo de forma irresponsável, descomprometida. Eles estavam falhando. Eu acho que 5 das igrejas estavam falhando no testemunho, na perseverança. Então, quando essa parte de Apocalipse é como se fosse um aviso para eles: se arrependam, estejam dispostos a sofrer por Cristo. A vara de medir é como se Deus estivesse dizendo aos crentes irresponsáveis que estão na igreja descomprometidos. É como se dissesse assim: são os falsos da igreja, são aqueles que não são crentes de verdade. Mas nós não podemos nem dizer isso. Esses aqui são crentes, mas estão falhando. São crentes, conhecem o Senhor, mas estão falhando no testemunho, estão falhando na adoração. É uma advertência para esses que não estão adorando de verdade, em espírito e em verdade. O nome de cristãos
essas frases que eu estou lendo aqui, quase todas elas são do Leandro Lima, no estudo que nós temos seguido. Então, Leandro diz assim: o nome de cristãos não lhes garantia parte da herança divina, como muitos em Sardes, que tinham o nome de que vive, mas estavam mortos. Apocalipse 3:1. Nós vimos isso numa das igrejas, que eles tinham o nome de que viviam, mas na verdade estavam mortos. Essa parte é uma advertência para eles. Eles estavam achando que estava tudo bem, que eles iriam herdar o céu, mas eles estavam comprometidos com o pecado, não davam testemunho do Evangelho, tinham medo do império e por isso se acovardavam, tinham medo do sofrimento. Tinha nome de que viviam, mas estavam mortos. Eles estavam, na verdade, correndo o risco de ficar fora do verdadeiro santuário. Esses 2 versículos nos dizem isso. Cuidado. Cuidado, se você não for fiel ao Senhor, você pode ficar fora do santuário celestial. Não brinquem, sejam fiéis no sofrimento. Sejam fiéis até no martírio. Porque nós não podemos, só porque temos o nome de cristãos, isso não nos garante a salvação eterna. É uma advertência. Além de advertência, há também um conforto. Há um conforto para os adoradores fiéis. Aqueles que adoram, como falei ainda há pouco, como Jó adorou nos dias mais difíceis. Aqueles que adoram como Davi. Aqueles que adoram como Estevão, aqueles que, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Está tudo bem. Por quê? Porque Cristo está conosco, nós podemos adorar nas situações mais difíceis da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos esquecer desses mandamentos aí de Jesus, que sintetizou todos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é adoração. Os fiéis, nós devemos ser fiéis, apesar da nossa humanidade, apesar da nossa fraqueza, apesar das tribulações da vida. Mas Deus nos chama à adoração, Deus nos chama à confiança. Então, esses versos também apontam para um conforto para os fiéis, que tenha disposição para o martírio. Meu Deus, que tenha disposição para o martírio. Quem tem? Será que nós temos a disposição para o martírio? Digamos assim, tem 2 aspectos do martírio. Tem aqueles que realmente vão morrer por causa do Evangelho, mas tem aqueles que sofrem pelo Evangelho. A igreja, em todas as épocas, sempre sofreu pelo Evangelho. Nós devemos estar dispostos a sofrer, a morrer todos os dias, negando a nós mesmos. O Evangelho é isso, é Cristo nos mostrando a solução para o nosso pecado, Deus em Cristo nos restaurando. O Evangelho aponta para os nossos pecados, mas nós temos um libertador, um salvador. E todos os dias nós devemos morrer para o mundo e viver para Deus, morrer para os nossos pecados, negando a nossa carne, a nossa pecaminosidade e adorando ao Senhor, nessa perspectiva que um dia haverá uma adoração plena. Será que nós estamos dispostos ao martírio? Meu Deus, morrer por causa de Cristo todos os dias, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguns irmãos morrerão mesmo, serão martirizados mesmos, especialmente na aula seguinte a gente vai ver isso. As 2 testemunhas morrem por causa da perseguição. Elas representam a igreja. O mundo odeia tanto a igreja que quando as 2 testemunhas morrem, eles festejam, eles dão presentes uns para os outros. Eles não enterram nem o corpo das 2 testemunhas. O grande é o desprezo do mundo pela igreja.
Será que nós estamos dispostos ao martírio? Isso me fala muito, eu penso muito nisso. No martírio, no sofrimento por causa de Jesus. Eu não sei se a gente está pronto, não. Eu fico só imaginando, só com o Covid, que é uma coisa difícil, mas não é tanto quanto as coisas aqui de Apocalipse. Só, né? Parece que eu estou menosprezando. Mas eu estou dizendo só diante do que pode acontecer, diante da perseguição maior. Com o Covid, a gente já briga um com os outros, a gente já não entende uma fragilidade do outro, a gente critica, acha que um tem fé mais do que o outro, quem vem para a igreja tem mais fé do que quem não vem. Olha, a gente atrapalha tudo. Ontem eu vi uma pessoa dizendo: o Covid só pode ser do diabo, Deus não mandaria, não. Mas é Deus que permite. No Covid a gente faz uma confusão dessa, imagine numa grande perseguição. Imagine em coisas maiores, a gente está muito despreparado, meus irmãos. Como a gente está despreparado. Imagine um negócio desse, de Apocalipse, algo mundial, uma perseguição grande, martírio, a igreja perdendo a voz, perdendo o testemunho, as nações sorrindo porque a igreja vai mal. Será que a gente aguenta um negócio desse? A gente não aguenta, mas a promessa é que Deus fortalecerá a igreja. O Espírito Santo virá e ressuscitará as duas testemunhas. Um espírito de vida virá sobre a igreja. E assim é conosco ainda hoje. É o Espírito que nos dá novo fôlego, é o Espírito que a cada dia nos dá força para viver. Se não fosse o Espírito, a gente não aguentaria nenhuma tribulação, quanto mais a grande tribulação. É o Espírito que sustenta a igreja na terra. A disposição para o martírio é um consolo que o Senhor estará conosco nas lutas dessa terra. Aconteça o que acontecer. Ao permanecerem firmes como verdadeiros adoradores, eles podem ter a certeza de que foram separados por Deus e, consequentemente, guardados por Ele. A morte não significa prejuízo, ao contrário. Então, é um consolo, né? A morte não é o fim. Os verdadeiros adoradores podem ter certeza que Deus estará com eles, são separados, é um povo separado, santificado, guardados. Aí nós podemos pensar, né? Como é que Deus guarda o seu povo se nós morremos, adoecemos como o mundo também adoece? Se a gente morre, há crente que morre, há crente perseguido, como é que Deus protege? A maior promessa de Deus é a proteção da ira vindoura. Nós somos salvos, a ira de Deus não virá sobre nós, já foi lançada sobre Cristo que nos substituiu. Então nós temos paz. Nós sofremos nesse mundo. Outro dia eu estava vendo algumas pessoas falando sobre o Covid, dizendo: não, olha, só está morrendo descrente. O povo de Deus não está sendo prejudicado, não. Não é bem assim. Quantas pessoas ontem eu vi, presbítero de tal igreja morreu de Covid, cantor gospel morreu de Covid, não sei quem da igreja. Então os crentes são afetados pelas lutas dessa vida. Qual é a diferença? É o consolo. Nós somos um povo separado. O Senhor estará conosco, nós devemos adorá-lo em qualquer circunstância da vida, e a morte não é o fim. Essa é a diferença. Nós não nos espantamos, nós nos entristecemos, nós choramos, nós lamentamos, mas há um consolo. Sabe quando Davi, quando ele foi disciplinado, né, o Salmo 51, no pecado dele por Betseba, ela engravidou e tiveram um filho, e o filho estava doente, e Davi ficou muito triste, e lamentou, chorou, olha, ficou arrasado, porque o filho estava doente, pedindo que Deus curasse aquela criança. Aí o menino morreu, e não queriam nem dizer a Davi, porque se ele estava tão mal,
Só com o menino doente, imagine se soubesse que ele tinha morrido. Mas ele escuta as pessoas comentando, ele entende que o menino morreu, e ele levanta, ele come, ele fica bem. Como? Né? Ele disse, não, enquanto estava nessa situação, estava clamando, pedindo graça a Deus, Deus respondeu, amém, seja feita a vontade do Senhor. Representa isso. O crente é assim, a gente sofre, a gente peca, a gente se arrepende, mas quando Deus responde, a gente recebe o consolo, a gente sabe que a morte não é o fim, nós temos algo melhor reservado para nós. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Da mesma forma hoje, nessa situação que estamos vivendo no país, seja econômica, seja de saúde, seja política, a gente luta pela política, a gente tenta, mas a gente sabe que Deus está no controle. Não coloquemos toda a nossa expectativa em homens e políticos, não. Claro que a gente deve lutar, claro que a gente deve buscar o que é justo, o que é honesto, mas a gente sabe que é falho. Não coloquemos nossa esperança total nisso. Da mesma forma a economia, né? A gente se desespera, tanto é isso, é aquilo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. A saúde da mesma forma, pessoas amigas morrem, parentes, irmãos da igreja, a gente chora, a gente sente, mas não é o fim, não é o fim. Todos nós podemos passar. Eu estava ensinando isso a Juliana, nossa sobrinha que mora conosco, né? Ela 11 anos, e eu dizendo, Juliana, a gente tem que estar pronto, qualquer um de nós pode ser chamado, seja pelo Covid, seja por qualquer outra coisa. A gente foca muito no Covid, mas são tantas outras possibilidades, tanta coisa. Na verdade, a vida é frágil em todo o tempo. Agora que a gente está percebendo isso. Todo o tempo a vida é frágil. Agora parece que Deus está permitindo a gente ver a realidade. A vida é frágil, a Bíblia já diz isso. E eu dizendo a Juliana, Juliana, a gente tem que estar preparado. Eu contando para ela de um tio meu, que eu não conheci, mas ele faleceu com 14 anos. Estava bonzinho, irmão de mamãe, o único irmão que ela tinha. Eles eram adolescentes, ela mais velha um pouquinho, ele irmão mais novo, único. Adoeceu, no mesmo dia faleceu. Então, a vida sempre foi assim, as incertezas. Mas há um consolo para o povo de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, e até mesmo na grande tribulação que provavelmente haverá. Finalizando, acima de tudo, esse texto nos aponta para uma futura reconstrução da cidade celestial. Deus está prometendo que um dia o seu povo terá um verdadeiro lugar para adoração. Amém. Vamos finalizar por aqui. Vou fazer mais uma oração. Depois os irmãos do louvor poderão cantar. Senhor Deus, usa a Tua palavra para nos consolar, usa a Tua palavra para nos advertir também. É uma advertência para os que estão insinceros, para os que brincam de ser crentes. Ao mesmo tempo é um consolo para os verdadeiros adoradores. O Senhor nos protege, o Senhor está conosco em meio às angústias e às lutas da vida. Podemos crer, podemos descansar, podemos ter a esperança de uma adoração perfeita no céu. Aplica a Tua palavra a todos nós, livra-nos do mal, instrui-nos, ensina-nos a adorar, ensina-nos a confiar em todo o tempo. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém.